Olá pessoal, e aí, beleza? Então, começando mais uma aula nossa aqui. Dessa vez eu estou usando esse outro programa, né? O mesmo que a gente usa para as nossas aulas online. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E a gente vai lá para a apostila. Então, temos lá, na aula passada, é sempre bom lembrar o que a gente fez na aula passada, né? Então, na aula passada, eu acho que ainda falta eu corrigir algum exercício aqui, mas isso a gente faz na aula online. Na aula passada, a gente fez a aula 19 e 20 e dessa vez é a aula 21 e 22. Funções e inequações. Pessoal, nesta aula veremos como resolver em R, ou seja, no conjunto dos números reais, inequações da forma f de x maior que zero, ou seja, uma função quando que a função é maior que zero, quando que a função é maior ou igual a zero, quando a função é menor que zero, quando a função é menor ou igual a zero. Isso aqui é bem útil na resolução de problemas que envolvem lucro, né? Porque um lucro nunca pode ser negativo, então ele tem que ser maior que zero, então a função só vale se for maior que zero, coisas desse tipo. E especificamente exercícios em que envolvem função quadrática, ó, ax quadrado mais bx mais c, a, b, c são constantes reais, né? É uma função quadrática. Eu vi também, se eu não estou enganado, eu vi alguma coisa lá na página de deveres, que tem algumas que são funções afins, né? Para quem não tá, para quem pegou o bonde andando, funções quadráticas são aquelas que a lei de formação aparece uma equação do segundo grau. Funções afins são aquelas que a lei de formação aparece uma função do primeiro grau. Então é mais simples ainda. Então não teremos problema. Podemos destacar algumas situações aqui. Eu vou ler aqui com vocês, pessoal, porque é sempre bom agora com essa modalidade de ensino. É sempre bom a gente acompanhar pela apostila para vocês, né? A gente está falando a mesma língua. Então, ó, se o delta for maior que zero, né, quer dizer que o delta é positivo, quando você tirar a raiz, você vai ter duas raízes diferentes. Então, você vai ter dois pontos distintos, ou seja, duas raízes diferentes. Ó. O eixo x aqui foi representado, e as duas raízes vão ser os pontos em que a parábola cruza o eixo x. Tá? Aqui é a fórmula de Bhaskara, não tem muito detalhe. Se o A for positivo, a concavidade é para cima. Se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Né? O A para cima ele está feliz, o rostinho aqui está feliz. Ó. Por aqui ó, o rostinho está feliz. Ó, o rapazinho aqui está feliz. E se for para baixo, o rapazinho aqui está triste. Ó, a carinha de triste. É tipo isso. Aqui é a forma fatorada. Então, isso aqui é a forma fatorada. Se você fatorar a equação do segundo grau, né? Vai ficar ax menos x1 vezes x menos x2. x1 e x2 são as raízes. Acho que dá para fazer um exemplo rápido aqui, ó. Por exemplo, 2x quadrado mais x quadrado menos 5x mais 6. A forma fatorada disso é x menos 2, x menos 3. Se você resolver isso aqui por Bhaskara, pessoal, você vai encontrar as raízes 2 e 3, que são os números que vão aqui, ó. E o A é o que vai aqui fora, no caso o A é 1, tá? A maioria das vezes o A vai ser 1, né? Então aqui ele falou aqui, ó, são maneiras de você interpretar, embora isso aqui a gente possa sempre fazer aquele varalzinho, né, entre aspas, o professor gosta de falar, varalzinho de sinal. Você vai ter que fazer o estudo do sinal quando for em equação. Então, ó, se a gente estiver falando de maior, né, se o A for maior que zero, a concavidade for para cima e o f de x também, as raízes são separadas, né? Você vai estar pegando os extremos da reta. No caso daqui, ó, maior que zero, ó, vou pegar a mãozinha para eu poder subir. Ó, vou pagar aqui e a gente faz aqui mesmo. Acho que a ideia zero é essa parte aqui do gráfico, ó. Deixa eu pegar né? Essa parte aqui é maior que zero, né? Essa parte é menor que zero. O x, né, ó, é uma outra maneira
eu explicar isso, acho que é mais simples ainda. Se eu fizer um risco aqui, que é o eixo Y, o zero está aqui. Maior que zero é daqui para cima, entendeu? Então, não adianta eu perguntar se vocês entenderam, vocês só estão assistindo, né? Então, daqui para cima é maior que zero. Para baixo é menor que zero, tá? Então, a parte do gráfico, tudo isso para falar aqui, para falar o que eu vou falar agora. A parte do gráfico que está para cima é do x1 para trás e do x2 para frente. Por isso que está aqui, ó. O x tem que ser menor que o x1 ou maior que o x2. Tudo bem? E aí, a parte que está para baixo é essa parte aqui, né? Entre os x1 e o x2. Então quando for menor, vai ser aqui no meio. Aqui a mesma coisa, ó. Se a parábola aqui é o contrário, né? Se a parábola tiver com a concavidade para baixo, aí muda. Aí a parte negativa é do x1 para trás, do x2 para frente, e a parte positiva é entre o x1 e o x2, porque a parte está em cima, ó, aqui em cima. Beleza? Próxima parte. Se o delta for igual a zero, pessoal, se o delta for igual a zero, quer dizer que a parábola ela vai encostar no eixo x e voltar. Então a parábola, sem contar o zero, né, sem contar o ponto que encosta aqui, a parábola ela vai ser inteirinha para cima ou inteirinha para baixo. Ou ela vai ser inteirinha positiva ou inteirinha negativa. Tá? E é isso aí. Aqui são exemplos bem, pessoal, mas eu gosto de fazer esses exemplos. A gente vai fazendo esses estudos conforme a gente vai resolvendo os exercícios, a gente vai fazendo a interpretação. Aqui eles estão colocando já os dados todos interpretados, né? Ó, delta menor que zero. Se o delta é menor que zero, lembra que não tem raiz a equação? Porque depois a gente vai na segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos raiz de delta. Se o delta for negativo, vai ser raiz de um número negativo, não tem raiz. Se não tem raiz, ele não encosta no eixo x. Então ele vai ser todinho para cima ou todinho para baixo, sem encostar no eixo x. A solução é vazia ou é todo número, né? Pessoal, eu decidi explicar a matéria assim para vocês, porque quando ele fala de funções e inequações no título, é um assunto muito amplo. Funções, nossa, tem livros que falam só disso. Inequações, idem. Então é um assunto muito amplo. Então aqui nessa aula ele pode cobrar muita coisa nos exercícios. Eu vou ler o exercício aí eu explico o que ele quer, que ele quer que você faça. O que ele quer que você faça, não. O que esse exercício está cobrando, qual é a habilidade que está cobrando. Na figura temos um esboço de uma parte de uma função dada por x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Pessoal, essa é a função cúbica, a gente ainda não falou dela, né? Ó, ela faz uma curvinha lá. Faz uma curvinha e outra curva. Na sua forma fatorada, tem isso aqui. Qual que é a vantagem da forma fatorada? Os números que aparecem depois do menos, eles são as raízes. Então, ó, 1, 2 e 3 são os pontos em que a função cruza o eixo x. Né? Os zeros da função, as raízes da equação. Resolva as inequações. Ele quer a parte da função que é maior que zero. Pessoal, a parte da função que é maior que zero, ó, a função está aqui. O zero está aqui. Maior que zero é do zero para cima. Então você vai pegar daqui para cima. Quais são a parte? Qual é a parte dos valores de x? Que a função é positiva. Então é esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Tudo bem? A segunda aqui ele fala f de x mais 6 é maior ou igual a zero. Pessoal, f de x mais 6 é muito difícil de fazer, né? Mas se fosse só f de x, seria muito fácil. Então o que você faz? Você deixa
o lucro da empresa B supere, ou seja, seja maior que o lucro da empresa C. São duas contas diferentes. A expressão de cada conta, ele falou lá em cima, ó. Lucro da empresa B, 10x mais 20, tem que ser maior que o lucro da empresa A. 10 nonos de x ao quadrado menos 130x sobre 9 mais 580x sobre 9. Vai virar uma inequação, vocês concordam? Então, ó, quando você substituir o LB pela função que foi dada lá, substituir o LA pela função que foi dada lá, vai virar uma inequação. Só como você tem um denominador 9 ali, eu aconselharia multiplicar essa inequação inteiramente por 9, porque daí você some com o denominador, fica uma inequação bonitinha. Joga tudo para um lado só e ela é uma inequação do segundo grau, tá? Então você vai ter que usar uma fórmula de Bhaskara aí para resolver. Eu acredito que não tenha muito problema nela. Agora, na letra B, na segunda questão aqui, lucro da empresa B ser maior que o lucro da empresa C, tem dois casos, do x ser menor que 15 e do x ser maior que 15. Tá? Então você faça os dois casos separados. Coloca assim. Se x for menor que 15, ó, eu ajudo vocês. Vamos lá. Escreva aqui, né? Nesse caso aqui, um pouco o tamanho da letra. Vou colocar uma cor. Pode começar assim, ó. Se x for menor que 15, eu vou ter que o lucro da empresa B, que é 10x mais 20, tem que ser menor que 120. Então, olha só que simples. Se x for menor que 15, 10x mais 20 tem que ser menor que 120, tá? Aí você termina a conta, passa para lá, divide, papapá, você vai achar lá um valor. Lógico que esse valor tem que ser menor que 15. Se for maior, não tem sentido, né? Beleza? Essa resposta, ó, o x menor que 15 é a restrição da função C. O resultado que você vai encontrar aqui, o x que você vai encontrar aqui, é a situação em que o lucro da B é maior que o lucro da C. Tá? E aí do outro lado você coloca, se x for maior que 15, 10x mais 20 é maior que 10x menos 30. Eu acho que nem vai ter solução, porque 10x mais... Ó, quer dizer, vamos lá. 10x mais 20 tem que ser maior que 10x menos 30. Isso sempre vai acontecer, né? Opa, eu errei aqui. Maior. É mais, né? Isso sempre vai acontecer, porque 10x mais 20 sempre é maior que 10x menos 30. Então, por isso que é importante escrever aqui. Se x for maior ou igual a 15. Eu vou ficar devendo aquele risquinho do igual de novo. Tá, pessoal? Então, se isso aqui sempre acontece, então se o x for maior que 15, o lucro da empresa B já é maior que o lucro da empresa C. Só falta ver essa restrição aqui, né? Então, é um exercício que tem que ter muita calma. Talvez esse espaço aqui da apostila nem seja suficiente para resolver, embora seja um espaço grande. 3. Vocês estão vendo o que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Eu estou procurando meu rosto para ver se eu estou enquadrado na tela. Mas, pessoal, é o seguinte. A gente tem que usar a função a nosso favor para interpretar o exercício. Problemas do que ficar analisando aqui o que vai acontecer, né? Porque a análise de uma já gera a análise da outra. Então, vamos lá. Ó, 3. Duas empresas de transporte concorrentes adotaram diferentes políticas de preço para um determinado tipo de transporte, em função da distância percorrida. Na empresa A, o preço é de R$ 3,00 fixos mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Isso é uma função assim, né? A gente tem uma parte fixa e uma parte variável, né, que varia por quilômetro rodado, que é proporcional. A gente viu isso em algum atrás. Já a empresa B,
1,50. Agora aqui 20 ao quadrado vai ser 400 vezes 10 centavos. Vai aumentar muito mais rápido. Então, talvez para transporte de distâncias grandes, essa primeira empresa aqui é furada, né? A segunda empresa é furada. Imagina, andar 500 quilômetros, você vai fazer 500 ao quadrado, vai ficar muita coisa. Mas você calcula, então, o de 20 quilômetros, e aí você vai ter que fazer igual a gente fez no anterior. Para quais distâncias da empresa B tem um preço menor do que o da empresa A. Então, você pega... para a nossa próxima aula online, tá bom? Agora que eu vi que eu tô só com a metade do rosto, por isso que eu preferi o outro programa que eu usava antes, mas ficava o rostinho assim, aí eu ficava vendo, né? Mas aquele não ficou muito bom, teve um problema lá, eu tive que gravar 4 vezes a mesma aula, porque ficava cortando no meio, o áudio ficava ruim, então eu decidi vir para esse aqui. Eu sei que dá certo, que a gente faz aula online. Pessoal, então bons estudos para vocês, bom feriado, bom fim de semana. É lógico, né? Eu tô postando essa aula hoje. Se você assistiu sábado, domingo ou segunda, não fique